Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz um tema muito singular, um tema incrível e um tema bastante reflexivo aí. Hoje o tema é amor ao próximo. Estou um pouco gripado, vou pedir desculpa aí para vocês, que eu estou um pouco rouco, mas vai dar tudo certo. E a nossa referência bíblica hoje é o livro de Romanos 13, capítulo 9, versículo 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor, ele é um sentimento profundo. O amor, ele é um sentimento puro, sincero, e que, quando bem experimentado, ele é capaz de nos aproximar de Deus o tempo todo. A característica mais importante do amor é o cuidado, é o cuidar. Porque quando eu cuido, eu transfiro vigilância, eu transfiro afeto, eu transfiro carinho, eu transfiro sentimento. O cuidado, ele tem a capacidade de nutrir, o cuidado, ele tem a capacidade de estimular, o cuidado, ele tem a capacidade de aconchegar, o cuidado, ele tem também a capacidade de produzir e fortalecer as raízes. E raízes fortes têm capacidade de produzir árvores fortes, frutos saudáveis, né? E Jesus foi o nosso maior exemplo de cuidado até hoje, né? O maior exemplo de cuidado com o ser humano. Ele viveu para fora, ele viveu para o outro, ele expressou o amor o tempo todo. E esse tem sido um exemplo que muito tem expressado para nós enquanto seres humanos, né? Que é essa capacidade de amar intensamente, que é essa capacidade de não construir cercas em relação ao sentimento dos outros. Jesus foi um homem que não teve cercas, ele viveu para fora o tempo inteiro, né? Jesus amou incondicionalmente as pessoas. Jesus foi um homem que se autovalorizou o tempo todo e ele transbordou amor o tempo todo, né? Jesus literalmente se lançou numa relação cujo resultado era morrer para si em prol da vida eterna do outro. Mas não era só morrer em si, né? Morrer a qualquer preço ou morrer sem sentido. Era uma morte que representava a purificação da humanidade. Era uma morte que traria, de fato, o verdadeiro sentido para a vida das pessoas. Era uma morte que traria o amor para o centro das nossas relações. Então, em outras palavras, isso quer dizer que, independente de um corpo físico, quando nós expressamos intensamente o nosso amor, ele permanece no meio de nós. E é por isso que ele foi para que o Espírito viesse, para que ele pudesse viver e se relacionar conosco o tempo todo, né? Mas, e se nós trazemos esse exemplo hoje para a nossa atualidade, né? Hoje, as pessoas, elas estão amando da maneira errada, elas estão em prol de um amor incompreendido, elas estão se matando, elas estão se deprimindo, elas estão se humilhando, tá? por outras pessoas que inclusive não merecem, tá? Esse tipo de entrega. O amor de Jesus, ele era demonstrado nas atitudes. O amor de Jesus, ele era demonstrado em palavras e também em ações, né?
Porque Jesus tinha um propósito muito claro de vida, né? E ele tinha o propósito de salvação do mundo. E ele tinha isso claro porque ele não se perdia nos momentos. Ele vivia em prol da perspectiva da construção do reino. E todas as suas entregas foram em prol da construção dessa perspectiva. Tanto é que em 3 anos ele conseguiu construir um ministério que perdura por mais de 2000 anos. Porque a visão clara e o estilo de vida que era praticado por Jesus era o estilo de vida que ele almejava construir. E era aquilo que ele trouxe para o meio em que ele vivia e que foi capaz de transbordar nas pessoas a ponto de fazer com que elas amassem e praticassem os milagres da mesma forma também, né? Porque quando você entra na vida de alguém, tem que ser dessa forma. Igual Jesus entrou na vida da humanidade, tá? Se não for para que você tenha um propósito claro, um propósito de amar verdadeiramente, um propósito de construção, um propósito de ter um projeto claro de vida, tá? Um projeto de realização em todas as áreas da sua vida, tá? Seria melhor, inclusive, que você nem entrasse na vida do outro, né? Porque, ao invés de bem, você vai fazer o mal dessa forma. E não só para o outro, como para si também. Porque quando você se perde numa relação sem sentido, você perde o sentido da sua própria vida também. E se não for para levar sentido para a vida do outro, se não for para ajudar o outro nas suas deficiências e juntar aquilo que você é bom com aquilo que o outro é bom e caminhar na direção da perspectiva, que é uma vida feliz, uma vida com resultados, um legado positivo, onde você tem a capacidade de transbordar amor e viver em amor, então é melhor que você não entre, melhor que você se cuide, se trate, se cure antes de você levar, ao invés de perspectiva, doença para a vida do outro, né? Agora, se você estiver disposto a seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? E se você estiver disposto a amar assim como Jesus amou, você vai passar pela vida das pessoas e vai deixar a vida das pessoas totalmente diferente de como elas eram antes de você entrar. Você vai construir relações sólidas. Você vai construir relações verdadeiras, relações saudáveis, relações de afeto, relações de amor, né? Você vai preencher vazios. Você vai transbordar alegrias, até nos momentos tristes ou de dificuldades, né? Você vai trazer sentido para a vida do outro, porque esse outro também está na mesma direção que você. E quando você junta aquilo que você tem de bom com aquilo que o outro tem de bom, e o propósito é fazer o bem, consequentemente, momentos tristes, eles não passam de pequenas adversidades e obstáculos no caminho, mas cuja tristeza momentânea não apaga um projeto de vida, que é a felicidade. E quanto maior for a sua capacidade de amar, quanto maior for o propósito junto a um plano de Deus para a tua vida, maior vai ser a sua capacidade de dar e de receber esse sentimento de amor ao próximo, ao teu par, ao teu cônjuge, tá? E Deus, eu tenho certeza disso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando você se autoconhece, quando você busca autoconhecimento, busca autoesclarecimento a ponto de encontrar o seu chamado, e esse chamado te mostrar o seu verdadeiro papel no mundo, Deus vai te colocar na direção de pessoas que também estão caminhando na mesma direção. E a junção desse propósito é que gera cada vez mais poder pessoal de transbordar e de amar ao próximo, assim como você ama a ti mesmo, e colocar Deus na frente de tudo, para que Ele possa cuidar do resto. E você simplesmente ouvir a voz dele e praticar a obra, né? E como que nasce isso? Como que nasce esse sentimento? Como que nasce esse propósito, esse caminhar? É assim como também nasce um rio, né? Um rio, ele nasce a partir de uma afluente solitária.
Ou seja, você individualmente tem a capacidade de começar hoje a se autoconhecer, parar de se automutilar, parar de se autocriticar, parar de se autorreduzir, se autorrebaixar e passar a compreender aquilo de bom que existe em você. Porque você é um projeto manual feito pelas mãos de Deus. E a partir desse projeto, ele tem um plano e um propósito para a tua vida. Mas não é você que encontra o propósito para depois começar a caminhar. É o contrário, você primeiro começa a caminhar para que no decorrer desse caminho o teu propósito te encontre. E quando o propósito te encontra, consequentemente você vai estabelecer um novo estilo de vida, você vai estabelecer metas claras, você vai estabelecer convivências, você vai se aproximar de ciclos sociais, de pessoas, você vai começar a praticar obras, e essas obras vai te trazer satisfação pessoal, e a autossatisfação e a entrega completa é que vai te colocar na frente do seu propósito. Porém, ao longo desse processo, enquanto você se coloca em movimento, se entrega para a sua comunidade, se entrega para o seu ministério, se entrega para o seu par, você vai construindo força, você vai ganhando força. E o relacionamento, o que é o relacionamento no percurso de um rio? São os afluentes que esse rio vai encontrando ao longo do caminho. Ou seja, ele nasce a partir do dom de Deus. E você e eu, nós somos o dom de Deus. A vida é o dom de Deus. E nós temos a possibilidade de ser um corpo cheio do Espírito de Deus, caminhando por aí, podendo transbordar sentimentos de amor o tempo todo. A água nasce a partir da junção de duas moléculas de gás com uma molécula de ar. Ou seja, aqui o improvável vira um outro elemento que é essencial para a manutenção da vida humana. E quantas vezes você não foi considerado uma pessoa improvável pela tua família, pelos teus amigos, pelo teu círculo social, mas que quando você encontrou o teu verdadeiro sentido, encontrou aquilo que você é bom, encontrou aquele trabalho que te traga satisfação, encontrou aquela pessoa que te realiza, você conseguiu produzir resultados maravilhosos e conseguiu caminhar, crescer e se desenvolver a partir dali. E a partir dessas duas moléculas de gás com uma molécula de ar, cria-se uma molécula de água. E essa molécula ela fica dependente da sua condição social. Ela depende da gravidade para ela tomar o seu curso. Ela depende do vento para empurrá-la. E assim são. O ser humano é dependente também das relações. Nós somos seres relacionais. Né? Mas, conforme nós tomamos impulso, conforme nós caminhamos, conforme nós encontramos um sentido, ao longo do nosso caminho nós vamos ganhando afluentes, que são relações. E esses afluentes vão nos trazendo força, que é o conhecimento. E ao longo dessa força, né, nós conseguimos alcançar um movimento maior. E ao longo do caminho, tá, nós vamos encontrar outros conhecimentos, outros afluentes. Né? E também, seguindo esse caminho, nós não vamos parar. Porque enquanto nós caminhamos na direção da nossa perspectiva, nós transbordamos o amor. E com o rio também se dá a mesma forma. Ele nasce como um afluente, necessita do vento, da gravidade para ganhar força. E não para enquanto ele não cumpre o seu propósito, que é chegar no mar. Mas enquanto ele caminha até lá, ele vai deixando vida por onde ele passa. Ele vai alimentando as pessoas que estão no seu caminho. Mas esse alimentar, ele é o propósito, ele é o transbordar da sua existência. Porque o seu chamado, a sua missão é caminhar na direção do mar. Ele transborda a vida como uma consequência do seu caminhar. E assim tem que ser. Enquanto ser humano, enquanto homens relacionais, enquanto seres relacionais, nós precisamos transbordar amor nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, mas nós não devemos parar por aí. Nós devemos continuar caminhando na direção do nosso propósito. Mas não deve ser somente um caminhar solitário. Nós devemos espalhar vida por onde nós passarmos.
E a vida nós espalhamos através das nossas obras. E é por isso que nós precisamos estar em coletivo, na nossa comunidade, porque nós precisamos construir grandes obras. E assim como diz o nosso pastor, se você não está construindo algo grande, né? Você tem que estar conectado com pessoas, porque não se constrói algo grande sozinho. E se você estiver construindo algo grande sozinho, é porque não é grande, né? Então, é exatamente isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Tá? E assim é o amor de Jesus no mundo. Assim ele deve ser, assim deve ser também a sua forma de amar nesse mundo. Tá? Porque o amor, ele não deve ser meio. O amor, ele sempre vai ser o fim. Porque o amor é a felicidade. O amor, ele não pode ser os momentos de alegria. Você não pode confundi-lo com momentos de alegria. Porque a alegria, ela é um nutriente do amor. Mas a felicidade, ela é o fundamento que possibilita a continuidade da vida. A alegria é o momento, é a balada, é a festa, é a interação. Mas a felicidade, ela é a continuidade, ela é a existência, ela é o fundamento da vida. Nós somos frutos do amor, tá? Nós somos guiados pelo amor. E nós devemos exalar o amor, porque o amor é o sentido da nossa vida. A construção do reino de Deus é o amor entre nós aqui na terra. E quanto mais nós amamos, mais nós manifestamos o poder de Deus. E quantos projetos de amor nós vemos por aí salvando vidas? E quanta possibilidade nós temos de contribuir de alguma forma com esses projetos? Mas também, infelizmente, quantas vidas nós vemos aí sendo ceifadas por um amor incompreendido ou por uma falsa compreensão do amor que vê na morte do outro, na tragédia, uma autossatisfação, um amor egoísta que ama a si mesmo e ceifa a vida do outro em prol de uma autossatisfação. Não é amor, é arrogância, prepotência, é ação do inimigo através de alguém, né? Quando eu tenho o poder de derrubar a cerca, tá? E me conectar com um propósito que vai me ajudar a caminhar na direção da minha perspectiva, consequentemente, eu me conecto em amor. Quando eu encontro pessoas que estão na mesma direção, o caminhar fica mais leve, fica mais fácil, porque não é um puxando, não é cabo de guerra, e sim, são dois puxando o cabo na mesma direção. Mas quando eu permito que o outro pule a minha cerca, quando eu pulo a cerca do outro, e ao invés de eu construir uma relação de amor, eu sequestro a subjetividade desse outro, eu construo uma forma egoísta de amar. Eu, ao invés de amar, eu destruo vidas. E quando eu sou preso no sentimento que não tem sentido, ou quando eu prendo o outro num sentimento sem sentido, consequentemente, eu estou construindo uma relação sem perspectiva e sem sentido. E uma vida sem sentido faz a alegria do inimigo. Né? Porque o propósito dele é fazer você perder o seu propósito. É fazer você não enxergar o seu propósito. Porque ele perdeu o direito de estar na presença de Deus e transformou como propósito de vida também te tirar da presença de Deus. E muitas pessoas têm caído nas ciladas desse inimigo. Tá? E nós precisamos entender que o amor, ele é presença de Deus. O amor, quando tem amor, Deus está presente conosco. Tá? E quando se vive em amor, Deus abençoa sempre. Tá? E todo projeto que tem Deus no centro, ele é vitorioso. Portanto, que hoje nós possamos amar assim como Jesus amou. E nós possamos amar com a nossa presença, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus nessa terra. E o nosso papel é amar. Nosso papel é construir relações de amor. Nosso papel é exalar amor enquanto nós caminhamos na direção do nosso propósito. E que hoje nós possamos nos conectar em amor, transbordar amor através das nossas obras. E essas obras serem a nossa forma de construir o reino aqui na terra, de manifestar o nosso amor, de dividir a nossa força,
de investir na evolução do outro, no encontro do outro com o propósito que é a manifestação do amor de Deus. E que esse encontro possa ser uma forma de ele também contribuir na construção desse propósito. E assim, consequentemente, nós vamos manifestando o reino por onde nós passarmos, ganhando afluentes para que essa obra possa ganhar cada vez mais força, e a força dessa obra ser cada vez mais presente no dia a dia da nossa sociedade, para que Jesus esteja presente nas decisões que são tomadas diariamente, nas formas de se relacionar diariamente, no sentimento que é exalado diariamente. E assim nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais digna da presença do Pai aqui no meio de nós. E quando o Pai está no meio de nós, nossas relações elas são frutíferas, nossas relações são prósperas e, consequentemente, nós possamos viver em amor e viver na plenitude, que é sem medo e sem construir cercas, e sendo cada vez mais coerente com os nossos atos. Beleza, turma? Hoje me estendi um pouco aí, mas foi pela grandiosidade do tema. Um forte abraço aí, que Deus abençoe todos nós. Fiquem com Deus. Fui!